terminamos os processos da pauta, senhores. Pergunto aos senhores se tem alguma matéria extra-pauta, para ter intervenção se tiver. Eu tenho um extra-pauta, que é a de referendo. São 3, na verdade, e ela refere-se a uma ação só, e eu queria relatá-los conjuntamente. Para a ação da diretoria, pergunto aos senhores só se tem algum contra. Não. Não, então incluído na pauta, por favor. Okay. São 3 processos, 00058.066489/2015-10, 00058.071070/2015-71 e 00058.066503/2015-77, cumprimento de decisão judicial, retificações dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao 4º reajuste dos contratos de concessão dos aeroportos internacionais de Guarulhos, Campinas, Brasília, concedidos por meio do leilão 2/2011. Eu creio que o assunto é de amplo conhecimento dos senhores, tem sido debatido ao longo das últimas dias, semanas. Eu perguntaria se eu preciso ler o relatório. Por mim, não. Não dispensada a leitura, por favor. Tá. Então podemos ir direto para a decisão. Trata o presente processo de promover a alteração dos tetos tarifários aplicáveis aos aeroportos internacionais de Guarulhos, Campinas e Brasília, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança em curso na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ocorre, contudo, que a referida decisão judicial, em sede de liminar, estabeleceu o prazo de 20 dias para que esta Agência Nacional de Aviação Civil procedesse o recálculo dos índices de reajustes tarifários dos aeroportos Guarulhos, Viracopos e Brasília, excluindo-se o fator Q, índice 0, e mantendo o fator X anteriormente definido. Não obstante as dedicadas gestões realizadas pela Procuradoria-Geral nesta ANAC, na tentativa de derrocar a limitar parcialmente deferida, essas ainda não foram objeto de exame por parte daquele juízo, razão pela qual há que se conferir efetividade ao comando judicial prolatado. Assim sendo, o prazo de 20 dias estabelecido pelo juiz federal substituto para dar cumprimento à decisão expiraria no dia 28 de novembro, de forma que não havia tempo hábil para apreciação da matéria pelo colegiado da ANAC antes do prazo capital. Nesse sentido, deve-se concordar que resta configurada a incidência da urgência e relevância prevista no artigo 6 do Regimento Interno da ANAC. Assim, considerando que se tem motivos aptos a caracterizar os aspectos de relevância e urgência necessários à apreciação da matéria, na forma do artigo 6º do Regimento Interno da ANAC, decidi a de referendo da diretoria colegiada pela aprovação das decisões que objetivavam a alteração dos tetos tarifários aplicáveis aos aeroportos internacionais de Guarulhos, Campinas e Brasília, conforme disposto na nota técnica 41 da SRA, e determinei ainda que, assim que possível, a matéria fosse trazida à apreciação do colegiado pela Secretaria-Geral para confirmação de seus termos na forma do artigo 6º do Regimento Interno. Isso foi em 26 de novembro de 2015. Comentários, senhores? Nenhum. Aprovado? Aprovado. Aprovado. Aprovado, então, e referendadas as decisões do diretor Cláudio Passos. Mais processos, senhores? Não, Não? meu não. Eu tenho, presidente, Não, 2 não. processos. Esse Gostaria de trazer a pauta? Esse eu não vou colocar em pauta. Sim? Pode sim, Nenhum diretor? Eu passo. Não. Não. Não? É só que explique o assunto ou apresente o relatório para que a gente delibere sobre a entrada de pauta. Tá, Sempre certo. entre as duas coisas. São 2 processos. O primeiro deles é no que diz respeito à condição especial, a ser incorporado ao avião UMB 545. Esse inclusive, já tivemos situações semelhantes aqui. E o outro, emergencial, é a prorrogação da validade de permissão da operação relativa a habilitações vencidas, que foi trazido pela SPO.
Pergunto aos senhores se podemos incluí-los em pauta. Por favor. Sim. Então, aprovada a inclusão em pauta. Por favor, faça a leitura do relatório e voto. Trata-se de proposta de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo da aeronave Embraer MB 545, aplicável ao apoio de braço estrutural entre assentos. A matéria foi submetida a essa diretoria e apreciada na 13ª reunião deliberativa, realizada em 4/11 e publicada no Diário Oficial de 6/11, tendo sido aprovada a instauração de audiência pública pelo período de 15 dias. O aviso de audiência pública foi publicado no Diário Oficial em 6/11/2015, solicitando o encaminhamento por via eletrônica de eventuais contribuições até o dia 21/11. Conforme se depreende do despacho número 19 e o relatório de análise de contribuições recebidas, não foram recebidas efetivamente contribuições vindas através da audiência pública instaurada. Dessa forma, os autos foram encaminhados à Procuradoria da ANAC para a elaboração de parecer jurídico sobre a matéria. No parecer número 00264, a Procuradoria confirmou a presença dos elementos ensejadores do ato, quais sejam competência, forma, objeto, motivo e finalidade, e concluiu pela viabilidade jurídica da minuta de resolução para aprovar as condições especiais objeto do presente processo. O processo foi imediatamente encaminhado a esta diretoria em 26/11 para deliberação e aprovação da resolução, que regulamentará a condição especial do avião Embraer MB 545. É o relatório, presidente. Algum comentário, senhores? Voto, por favor. O mérito da proposta de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto, aplicável ao braço estrutural entre assentos, foi deliberado na 13ª reunião, como já dito. O aviso de audiência pública foi publicado no Diário Oficial em 6/11, estabelecendo o prazo de 15 dias. A Procuradoria Federal, junto à ANAC, se manifestou no parecer número 264, identificando estar presente todos os elementos necessadores do ato administrativo. Desta forma, creio eu, encontram-se presentes todos os requisitos necessários à aprovação da resolução para o estabelecimento da condição especial. Assim sendo, com base no despacho número 19, parecer da Procuradoria aqui mencionada, voto favoravelmente à publicação da resolução para aprovação de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer MB 545, aplicável ao apoio de braço estrutural entre assentos. É o voto. Aprovado, senhores? Aprovado. Aprovado. Aprovado, então. Algum outro processo? Eu tenho mais um, presidente, que é o do... Não dá pra, desculpa, das habilitações. O interessado submete à diretoria a proposta de decisão que permite temporariamente a atuação normal de pilotos, comissários de voo, mecânicos de voo, despachantes operacionais de voo, mecânicos de manutenção aeronáutica e operadores de equipamentos especiais com habilitações que tenham vencido entre outubro e novembro de 2015, com base na indisponibilidade de alguns sistemas da ANAC decorrente das falhas elétricas ocorridas nos últimos dias nas instalações do Rio de Janeiro e a qual afetou diretamente o sistema de concessões e renovação de habilitação. O presente processo teve início em 30 de novembro de 2015, com a solicitação de abertura de processo assinada pela Gerência de Normas Operacionais e Suporte, a qual, na mesma data, encaminhou o memorando 108 SPO à Superintendência de Padrões Operacionais, contendo a nota técnica número 80, que propõe a permissão temporária de atuação dos profissionais do setor aeronáutico com habilitações recentemente vencidas em função da falha ocorrida no sistema da agência, que comprometeu a capacidade de executar as atividades associadas à renovação da habilitação. A nota técnica explica que, conforme veiculado no site da ANAC, falhas no fornecimento de energia das instalações da agência no Rio de Janeiro danificaram equipamentos e deixaram alguns sistemas da ANAC indisponíveis, sendo certo que, até a data da emissão da nota técnica, ainda não havia sido normalizado. O problema afetou o processo de concessões de licença e habilitações. Assim, com a virada do mês, parte do pessoal da aviação civil poderá vir a ser prejudicado em função da não revalidação de suas habilitações.
Neste contexto, os pilotos que tiveram suas habilitações vencidas em outubro e que podem operar mais 30 dias em virtude do disposto no parágrafo 6133B e C do RIBAC 61, os comissionários de voo, mecânicos de voo e DOV, cujas habilitações vencem em 30/11, e mecânicos de manutenção aeronáutica, que precisam se recadastrar de acordo com o disposto no parágrafo 6395A do RIBAC 65, podem ficar inviabilizados de operar a partir de 1º/12 do corrente. Assim sendo, é proposto que a diretoria autorize o exercício das prerrogativas profissionais por mais um mês, além do que é normalmente praticado, segundo os regulamentos da ANAC. A vigência seria até 31/12 de 2015. A nota técnica salienta ainda que o benefício da comunidade das atividades na aviação civil compensa o eventual custo do relaxamento do padrão de segurança em função da extensão da validade das habilitações por um período de apenas 30 dias, o que entende-se não afetar o nível de segurança operacional. Assim, em 30 de novembro de 2015, com base nesta nota técnica e acrescido de formulários de análise para a proposição de ato normativo devidamente preenchido e minuta da decisão, a SPO encaminhou à ASTEC o despacho 204, solicitando que a proposta seja levada à deliberação colegiada em caráter de urgência e que seja incluída como extrapauta. Por fim, não há no processo registro de consulta à Procuradoria ainda. É o relatório. Uma pergunta, senhores? Voto, por favor. A proposta de decisão que permite pilotos, comissários de voo, mecânicos de voo, despachantes operacionais de voo, mecânicos de manutenção aeronáutica e operadores de equipamentos especiais operarem com habilitação vencida até 31/12 de 2015 tem caráter emergencial e objetiva garantir a continuidade das atividades da aviação civil brasileira, respondendo de forma positiva à eventualidade ocorrida na sede da ANAC no Rio de Janeiro, a qual, como já dito, resultou na indisponibilidade dos sistemas da agência, tendo como consequência a perda temporária da capacidade de processamento das revalidações necessárias. Conforme afirma coerentemente a nota técnica responsável, é importante impedir que a indisponibilidade dos sistemas da agência prejudique o regulado, neste caso, os profissionais habilitados, e, como consequência, todo o sistema de aviação civil. Além disso, a extensão do prazo proposta parece perfeitamente razoável, considerando-se o período normal de validade das habilitações, não aumentando, creio eu, qualquer risco operacional. Conforme o entendimento e considerando os elementos dos autos, recomendo a aprovação da proposta de decisão que permite a operação com habilitações vencidas até o dia 31/12 de 2015, na forma proposta pela área técnica. Embora seja de praxe a consulta à Procuradoria para a edição de atos normativos e reconhecida a importância do controle legal e das contribuições de fato providas por esse órgão, deve-se levar em conta o caráter urgente da situação. Neste ponto, vale lembrar que é um dos papéis da agência e sinal de qualidade e profissionalismo a prontidão e a eficiência na resposta às situações de crise, seja essa causada por fatores externos ou internos, garantindo a continuidade e a segurança das operações aéreas no país. Assim, considerando que o ato proposto não resulta restrição de direito ou alteração perene de norma, mas uma permissão temporária em prol da continuidade das operações, e ainda que a IN 33, que de acordo com a IN 33 é prerrogativa da diretoria colegiada, dispensar consulta à Procuradoria, sugiro a aprovação imediata do ato em função da comprovada urgência, e por acreditar serem suficientes os elementos apresentados para a fundamentação legal e técnica da decisão. É como voto. Aprovado. Senhores, com voto? De acordo. De acordo, aprovado. Então, o voto do diretor Botelho, prorrogado até 31/12, certo? 12, isso. O prazo das licenças. Mais processos, senhores? Eu tenho aqui, presidente, 3 processos de autorização de empresas que precisam entrar extra pauta para não correr o risco de ter algum problema operacional dessas empresas. Eu pergunto se posso trazer extra pauta. Aprovado. Aprovado, então. Autorizada a inclusão na pauta. Sugiro também que, como os 3 processos são muito parecidos,
Se eu posso ler o nome de todas as empresas e o voto. Alguém, algo contra? Nada contra. Aprovamos e louvamos. Todos tratam de autorização de operação. O primeiro processo 00058-025-966-2015/89 é da Agrovel, Agroaérea Vila Velha Limitada, que, conforme avaliado pelas áreas técnicas, todas as condições legais foram cumpridas sob o ponto de vista jurídico, econômico, contábil, operacional e fiscal, por isso voto favoravelmente à renovação da autorização. O segundo processo trata da Via Agro Vidote Agroaérea Limitada, processo número 00058-072-181 de 2015-03. Também foram cumpridas todas as condições legais e também voto favoravelmente à nova autorização. E o terceiro processo é o processo número 00058-00-25972 de 2015, dígito 36, da TAIM Aeroagrícola Limitada, que também comprovou o cumprimento segundo a área técnica, de todas as condições legais, e por isso também voto favoravelmente à nova autorização para operar. São os votos. Senhores, comentários? Aprovado? Nenhum, com o relator. Aprovado, então, a autorização para as duas empresas e renovação para a terceira. Algum outro assunto, senhores? Sendo assim, São duas renovações e uma autorização, porque um já tinha estourado. tá, então, perfeito. Ao contrário do que eu falei. Duas renovações e uma autorização. Sendo assim, declaro encerrada, então, a reunião de diretoria de hoje às 20h19. Boa noite a todos, muito obrigado.